quando aquela mulher de cabelos grisalhos sentou-se à minha frente e descreveu com precisão o cheiro do perfume de jasmim que minha mãe usava nos domingos. Cada detalhe da cicatriz em forma de lua crescente que ela tinha no tornozelo direito e o apelido secreto que ela me chamava quando eu era criança e que jamais contei a ninguém, senti meu coração parar. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos e por 3 décadas carreguei comigo uma culpa que me corroía por dentro. Naquele consultório pequeno, e cheirando a incenso de sândalo, eu estava prestes a descobrir verdades que mudariam para sempre a forma como eu enxergava minha própria história. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. Tudo começou 3 meses antes daquele encontro que dividiria minha vida em antes e depois. Eu estava organizando o armário do quarto de hóspedes na minha casa em Belo Horizonte, quando encontrei uma caixa de sapatos velha, empoeirada, escondida no fundo da prateleira mais alta. Minha primeira reação foi simplesmente jogá-la fora, pensando que era apenas mais um daqueles objetos esquecidos que acumulamos ao longo dos anos. Mas algo me fez hesitar. Talvez tenha sido a forma como minha mãe costumava guardar coisas importantes em caixas de sapato, sempre dizendo que eram os melhores cofres do mundo porque ninguém imaginaria que ali dentro havia tesouros. Abri a caixa com mãos trêmulas e o que encontrei dentro me deixou sem ar. Eram cartas, dezenas de cartas escritas à mão, com a caligrafia inconfundível da minha mãe, todas endereçadas a mim. Cada envelope tinha uma data, começando 3 meses antes de sua morte, há 30 anos, e se estendendo por semanas. Meu coração acelerou quando percebi que a última carta tinha sido escrita apenas 2 dias antes do acidente que tirou sua vida. Ela tinha 52 anos quando partiu, deixando um vazio que eu nunca consegui preencher completamente. Sentei-me no chão frio daquele quarto, cercada por memórias empoeiradas, e comecei a ler. A primeira carta começava de forma simples, quase casual, como se minha mãe estivesse conversando comigo durante um café da tarde. Ela falava sobre o jardim, sobre como as rosas brancas que plantamos juntas estavam florescendo lindamente, sobre a receita nova de bolo de laranja que tinha experimentado. Mas então, no 3º parágrafo, as palavras mudaram de tom. Ela escrevia sobre pressentimentos, sobre sonhos estranhos que vinha tendo, sobre uma sensação persistente de que seu tempo estava se esgotando. Li cada carta com uma mistura de fascínio e dor. Minha mãe relatava conversas que tivemos, momentos que compartilhamos, sempre acrescentando reflexões sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre coisas que gostaria de ter feito, diferente. Mas havia algo mais nas entrelinhas, uma urgência crescente, como se ela soubesse que estava correndo contra o relógio. Na 12ª carta, ela mencionou pela primeira vez a amargueira que tínhamos no quintal dos fundos. Aquela árvore antiga, com seus galhos retorcidos e sua sombra generosa, tinha sido testemunha silenciosa de tantos momentos da minha infância. A amargueira tinha sido plantada pela minha avó décadas antes de eu nascer. Minha mãe costumava dizer que aquela árvore tinha algo de mágico, que nos dias de verão, quando o vento soprava entre suas folhas, era possível ouvir sussurros de outras épocas. Eu sempre achei que era apenas poesia da imaginação dela, aquela forma lírica de ver o mundo que tanto me encantava. Na carta, porém, minha mãe escrevia sobre a amargueira de forma diferente, quase reverente. Ela dizia que havia enterrado algo importante junto às suas raízes, algo que eu deveria encontrar quando o tempo fosse certo. Durante 30 anos, aquela casa tinha passado por diferentes donos. Meus tios venderam a propriedade poucos meses após a morte de minha mãe, e eu nunca mais voltei lá. A dor era grande demais, as memórias muito vívidas. Mas agora, com aquelas cartas nas mãos, sentia uma necessidade urgente de voltar, de encontrar o que quer que minha mãe tivesse deixado enterrado sob a amargueira.
O problema era que eu não fazia ideia se a árvore ainda estava de pé, se a casa ainda existia da mesma forma, se seria possível sequer ter acesso ao quintal. Passei semanas investigando. Descobri que a casa tinha mudado de mãos mais 3 vezes ao longo dos anos, e que os atuais proprietários eram um casal de aposentados que tinham se mudado para lá havia apenas 6 meses. Reuni coragem e fui até lá, sem avisar, numa tarde de quinta-feira. Meu coração batia descompassado enquanto tocava a campainha daquela casa que tinha sido meu lar durante os primeiros 30 anos da minha vida. Dona Margarida, uma senhora simpática de uns 70 anos, atendeu a porta com um sorriso caloroso. Expliquei quem eu era, contei que minha família tinha morado ali décadas atrás e perguntei se seria possível apenas dar uma olhada no quintal dos fundos. Ela não hesitou um segundo. Abriu a porta completamente e me convidou para entrar, dizendo que adorava quando as antigas moradoras voltavam para visitar. Seu marido, seu Joaquim, estava no quintal regando as plantas e ficou igualmente receptivo quando soube da minha história. Caminhei pela casa, como se estivesse andando através de um sonho. Tudo estava diferente, mas ao mesmo tempo assustadoramente familiar. As paredes tinham cores novas, os móveis eram outros, mas a estrutura era a mesma. A disposição dos cômodos permanecia idêntica. Quando finalmente cheguei ao quintal dos fundos, parei. Lá estava ela, imponente e aparentemente imortal, a amargueira. Seus galhos estavam ainda mais grossos, sua copa ainda mais frondosa, como se os 30 anos tivessem apenas fortalecido sua presença. Dona Margarida notou minha emoção e delicadamente perguntou se eu gostaria de ficar sozinha por alguns minutos. Agradeci com um aceno de cabeça, incapaz de falar. Aproximei-me da árvore devagar, tocando seu tronco áspero, sentindo a textura familiar sob meus dedos. Era como tocar o passado, como estabelecer uma conexão física com tudo que tinha sido perdido. Fechei os olhos e, por um momento, pude jurar que ouvi a voz da minha mãe, suave como o vento, me chamando de Florzinha, aquele apelido que só ela usava. Mas eu estava ali com um propósito. Comecei a examinar a base da árvore, procurando por qualquer sinal de que algo havia sido enterrado ali. As raízes se espalhavam pelo chão como veias antigas, algumas tão grossas quanto meu braço. Fiquei ali por quase 1 hora, caminhando ao redor da árvore, tentando lembrar das cartas, de alguma pista mais específica que minha mãe pudesse ter deixado. Foi quando notei, quase escondida entre 2 raízes principais, uma pequena pedra lisa e branca, que parecia deslocada, diferente das outras ao redor. Ajoelhei-me ali mesmo, sem me importar com a terra que manchava minha calça amarela, aquela que tinha acabado de comprar e que era minha preferida. Com as mãos nuas, comecei a cavar ao redor da pedra. A terra estava compactada, firme, mas cedi devagar sob meus dedos determinados. Cavei por 20 minutos, até que senti algo sólido. Era uma pequena caixa de metal, do tipo usado para guardar biscoitos, enferrujada pelas décadas sob a terra úmida. Meu coração disparou quando a puxei para fora. Limpei a terra da superfície e reconheci imediatamente a caixa. Era aquela que minha mãe usava para guardar suas linhas de bordado, decorada com flores pintadas à mão. Sentei-me ali mesmo, embaixo da amargueira, e abri a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia um envelope de plástico grosso, protegendo seu conteúdo da umidade. Dentro do envelope, encontrei fotografias que nunca tinha visto antes, um caderninho de anotações e uma última carta, esta, endereçada especificamente para ser lida apenas depois que eu encontrasse aquele tesouro escondido. As fotografias mostravam minha mãe em momentos que eu desconhecia completamente. Havia uma dela ainda jovem, talvez com 20 e poucos anos, abraçada a um homem que definitivamente não era meu pai. A expressão em seu rosto era de pura felicidade, um tipo de alegria radiante que raramente vi nela ao longo da minha vida. Outras fotos mostravam esse mesmo homem em diferentes ocasiões, sempre ao lado dela,
sempre com aquele olhar de quem está profundamente apaixonado. Abri o caderninho com dedos trêmulos. Era um diário, escrito com a letra jovem e cheia de floreios da minha mãe. As primeiras páginas datavam de quando ela tinha apenas 19 anos. Li página após página, descobrindo uma história de amor que ela havia vivido antes de conhecer meu pai. Um amor intenso e proibido com um homem chamado Gabriel. Ele era filho de uma família rival da nossa, e o relacionamento entre eles era visto como uma traição pelas duas famílias. Minha mãe escrevia sobre encontros secretos, sobre planos de fuga, sobre sonhos de uma vida juntos longe dali. Mas então, de repente, as entradas do diário mudavam de tom drasticamente. Minha mãe descobriu que estava grávida. Gabriel tinha sumido, deixando apenas uma carta dizendo que tinha sido transferido para outro estado por seu pai e que não podia mais vê-la. A dor nas palavras da minha mãe era palpável mesmo após tantas décadas. Ela escrevia sobre o medo, sobre a vergonha, sobre como tudo que sonhara tinha desmoronado de uma hora para outra. Foi então que entendi. Meu pai, o homem que sempre conheci como pai, não era meu pai biológico. Ele tinha sido o salvador da minha mãe, o homem bondoso que aceitou casar-se com ela e dar um nome à criança que esperava. A criança era eu. Durante 60 anos, vivi sem saber que minha existência tinha começado envolta em segredos, que minha identidade estava fundamentada em uma mentira bem intencionada, mas ainda assim uma mentira. Peguei a última carta com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Minha mãe explicava tudo nos mínimos detalhes. Ela contava que tinha decidido enterrar aquela caixa porque sabia que um dia eu precisaria conhecer a verdade, mas também sabia que não teria coragem de me contar pessoalmente. Ela escrevia sobre o quanto amou meu pai, o homem que me criou, e como ele nunca, nem por um segundo, me tratou como se eu fosse diferente de uma filha de sangue. Ela pedia perdão por ter guardado esse segredo, mas explicava que tinha feito isso para me proteger, para proteger a todos. A carta terminava com instruções. Se eu quisesse saber mais sobre Gabriel, minha mãe tinha deixado um endereço, o último que conhecia dele. Era uma cidade pequena no interior de São Paulo, a cerca de 700 quilômetros de Belo Horizonte. Ela escrevia que não sabia se ele ainda estava vivo, se ainda morava lá, mas que aquela era a única pista que podia me dar. E então, no último parágrafo, vinha a parte que mais me abalou. Minha mãe escrevia que nos últimos meses de vida tinha começado a ter sonhos vívidos, sonhos em que conversava com pessoas que já tinham partido, sonhos que pareciam mais reais que a própria realidade. Ela tinha certeza de que estava sendo preparada para uma transição e queria garantir que eu teria todas as respostas depois que ela se fosse. Voltei para casa naquele dia carregando mais do que uma caixa enferrujada. Carregava o peso de uma revelação que mudava completamente a narrativa da minha vida. Durante semanas, fiquei em um estado de choque. Relia as cartas, estudava as fotografias, tentando encontrar em meu próprio rosto traços daquele homem desconhecido que era meu pai biológico. Pensava no homem que me criou, que morreu quando eu tinha 28 anos, que nunca deixou transparecer nem por um instante que eu não era realmente sua filha. A generosidade daquele ato me emocionava profundamente. Mas havia uma dor também. Uma dor de ter sido mantida na ignorância por tanto tempo. Uma dor de pensar em todas as vezes que olhei no espelho procurando semelhanças com meus pais e não as encontrei, atribuindo isso simplesmente à genética misteriosa. Uma dor de imaginar minha mãe carregando aquele segredo sozinha, sem nunca poder compartilhá-lo completamente com ninguém, nem mesmo comigo. Foi minha filha, Carolina, quem sugeriu que eu procurasse ajuda para processar tudo aquilo. Ela tinha uma amiga que trabalhava como terapeuta e que recomendou algumas sessões. Mas foi a própria Carolina quem, numa tarde de domingo, me entregou um cartão de visita discreto e disse que talvez eu quisesse considerar aquela opção também. Era o cartão de uma médium, uma mulher chamada Estela, que, segundo Carolina tinha ouvido de conhecidos, tinha habilidades genuínas de comunicação,
com o outro lado. Minha primeira reação foi de ceticismo absoluto. Nunca tinha sido uma pessoa espiritual, no sentido místico da palavra. Acreditava em Deus de uma forma abstrata e ia à igreja ocasionalmente mais por tradição do que por fervor religioso, mas médiuns, espíritos, comunicação com os mortos, tudo isso sempre me pareceu charlatanismo. Carolina percebeu minha relutância e não insistiu, apenas deixou o cartão sobre a mesa da cozinha e disse que a decisão era minha. Aquele cartão ficou ali por 3 semanas. Eu passava por ele todos os dias. Algumas vezes pegava e analisava. Outras vezes simplesmente fingia que não estava ali. Mas uma noite, depois de um sonho particularmente vívido, em que minha mãe aparecia sentada sob a amargueira, me chamando de Florzinha e pedindo que eu não ficasse brava com ela, acordei com uma certeza inexplicável de que precisava ligar para aquele número. Estela atendeu na segunda chamada. Sua voz era suave, acolhedora, sem nenhum traço do exagero teatral que eu imaginava que médiuns teriam. Marcamos para o dia seguinte, numa quinta-feira à tarde. O endereço que ela me passou era de uma casa simples, num bairro residencial tranquilo. Quando cheguei, pontualmente às 3 da tarde, fui recebida por uma mulher de uns 50 anos, cabelos completamente brancos presos num coque frouxo, vestindo roupas simples e sem maquiagem. Não havia cristais pendurados, não havia incensos fumegantes excessivos, não havia nenhuma cenografia mística. Era apenas uma sala de estar comum, com sofás confortáveis e luz natural entrando pelas janelas. Estela me ofereceu chá e conversamos por alguns minutos sobre trivialidades. Ela não perguntou nada sobre meus motivos para estar ali. Não pediu informações sobre minha vida ou sobre pessoas que eu tinha perdido. Simplesmente conversamos sobre o clima, sobre plantas, sobre a cidade. Então, de repente, no meio de uma frase sobre como o inverno estava sendo mais frio que o normal, Estela parou. Seus olhos, que até então eram calorosos e presentes, ficaram distantes, como se ela estivesse olhando para algo que só ela podia ver. Ela permaneceu assim por talvez 1 minuto, talvez 2, eu perdi a noção do tempo. Então, quando falou novamente, sua voz tinha mudado sutilmente. Não era mais sua voz exatamente, mas também não era dramaticamente diferente. Era como se houvesse uma camada extra de som, uma ressonância que não estava ali antes. E então ela disse algo que fez meu sangue gelar. Ela descreveu, com detalhes impossíveis, o cheiro exato do perfume de jasmim que minha mãe usava aos domingos. Um perfume que ela mesma fazia em casa misturando óleos essenciais de uma forma específica. Ninguém, absolutamente ninguém, além de mim e minha mãe, conhecia aquele perfume. Estela continuou. Falou sobre a cicatriz em forma de lua crescente que minha mãe tinha no tornozelo direito, resultado de uma queda de bicicleta quando tinha 12 anos. Falou sobre como minha mãe costumava cantar uma canção de ninar específica, uma que sua própria avó tinha ensinado e que não era conhecida popularmente. E então ela me chamou de Florzinha. Aquele apelido secreto, íntimo, que minha mãe nunca usou na frente de ninguém, nem mesmo na frente do meu pai. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto antes que eu pudesse controlá-las. Estela continuava falando, agora em primeira pessoa, como se fosse minha mãe se dirigindo diretamente a mim. Ela pedia perdão pelo segredo, explicava que tinha feito o que achou melhor na época, que tinha agido movida pelo amor e pelo medo. Dizia que me observava todos os dias, que estava presente nos momentos importantes, que nunca tinha realmente me deixado. Mas então veio a parte que me chocou mais que tudo. Estela, ou minha mãe através de Estela, começou a falar sobre a amargueira. Ela descrevia exatamente onde eu tinha cavado, comentava sobre como a calça amarela que eu usava naquele dia tinha ficado suja de terra, detalhes que ninguém além de mim poderia saber porque eu estava completamente sozinha naquele quintal. Ela falava sobre como tinha plantado aquela caixa pensando em mim, em como tinha regado a
amargueira com lágrimas nos últimos dias antes do acidente. E então veio a revelação que eu não esperava. Minha mãe, através de Stella, me contou que Gabriel não tinha simplesmente desaparecido por vontade própria. Ele tinha sido forçado a partir por seu pai, que tinha descoberto o romance e a gravidez. Mais do que isso, ele nunca soube sobre mim. As cartas que ele mandou para minha mãe foram interceptadas por ambas as famílias. Ele pensou que ela tinha escolhido se casar com outro homem e seguir em frente. Ela pensou que ele tinha a abandonado covardemente. Ambos viveram com essa mágoa, com essa versão distorcida da realidade. Stella me disse que Gabriel ainda estava vivo, que morava sozinho numa fazenda pequena, perto da cidade que estava no endereço da carta, que durante todos esses anos tinha carregado a lembrança do amor perdido, nunca tendo se casado ou construído uma família, que minha mãe, do lugar onde estava agora, podia ver que ele pensava nela frequentemente, que mantinha uma foto dela escondida numa gaveta, que ainda a amava apesar das décadas que se passaram. A sessão durou quase 3 horas. Quando terminou, eu estava exausta emocionalmente, mas também estranhamente em paz. Stella voltou a ser ela mesma, como se acordasse de um transe profundo, e me olhou com compaixão genuína. Disse que não se lembrava de nada que tinha dito, que era sempre assim quando ela canalizava, e perguntou se eu estava bem. Paguei o que ela pediu, que era surpreendentemente pouco, e saí dali com a certeza absoluta de que tinha realmente falado com minha mãe. Durante as semanas seguintes, não consegui pensar em outra coisa. A ideia de que tinha um pai biológico vivo, de que ele não sabia da minha existência, de que tinha vivido todos esses anos sozinho e magoado, me consumia. Carolina dizia que eu precisava ir atrás dele, que ele merecia saber a verdade, que eu merecia conhecê-lo. Mas o medo me paralisava. E se ele não quisesse saber de mim? E se a revelação o machucasse ainda mais? E se fosse melhor deixar o passado enterrado sob a amargueira onde tinha estado por tanto tempo? Foi meu neto, Pedro, de apenas 8 anos, quem me deu o empurrão final. Numa tarde em que ele estava em casa e eu relia pela enésima vez as cartas da minha mãe, ele perguntou por que eu parecia tão triste ultimamente. Tentei desviar o assunto, dizer que era só cansaço, mas ele insistiu com aquela persistência inocente das crianças. Então contei para ele, de forma simplificada, que tinha descoberto que tinha outro avô que não conhecia e que estava com medo de procurá-lo. Pedro me olhou com aqueles olhos grandes e disse algo que ficaria gravado em minha mente para sempre. Ele disse que se alguém tivesse um neto especial como ele e não soubesse, essa pessoa estava perdendo algo muito importante e que eu tinha a chance de dar esse presente para alguém. A simplicidade e a verdade naquelas palavras de criança me atingiram de uma forma que nenhum argumento adulto tinha conseguido. No dia seguinte, peguei meu carro e dirigi a 700 quilômetros até aquela cidade pequena no interior de São Paulo. Levei comigo as fotografias, o diário, as cartas, todas as evidências daquela história de amor interrompida. Cheguei ao entardecer, encontrei um hotel simples e passei a noite ensaiando mentalmente o que diria, como me apresentaria, como explicaria o inexplicável. Na manhã seguinte, com o endereço em mãos, dirigi até a fazenda. Era um lugar modesto, bem cuidado, com uma casa de madeira pintada de branco e um jardim simples mas caprichoso. Estacionei na entrada e fiquei ali por longos minutos, tentando reunir coragem. Foi quando vi um homem saindo da casa, carregando uma cesta de legumes. Ele era alto, grisalho, devia ter uns 80 anos, mas se movia com uma agilidade que desafiava a idade. E quando ele virou o rosto em minha direção, meu coração disparou. Era como olhar num espelho distorcido pelo tempo. Os olhos, o formato do rosto, a linha do maxilar, tudo era assustadoramente familiar. Saí do carro com pernas trêmulas. Ele me viu e parou, parecendo confuso pela presença de uma estranha em sua propriedade. Aproximei-me devagar, consciente de que cada passo me levava mais perto de uma verdade irreversível. Quando estava a poucos metros dele, parei.
Minha voz saiu fraca, tremida, quando consegui finalmente falar. Disse meu nome. Disse que era filha de uma mulher chamada Helena. Vi o choque instantâneo em seu rosto, a cesta de legumes caindo de suas mãos, os vegetais se espalhando pelo chão de terra. Ele balbuciou o nome dela como uma oração, como uma palavra sagrada que não era pronunciada há muito tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele deu um passo incerto em minha direção. Então, puxei as fotografias da bolsa e estendi para ele. Ele as pegou com mãos que tremiam tanto quanto as minhas e caiu de joelhos ali mesmo, no meio do caminho de terra, segurando aquelas imagens do passado e chorando como uma criança. Ajoelhei-me ao lado dele e comecei a contar a história. Contei sobre a caixa sob a amargueira, sobre as cartas, sobre o diário, sobre como minha mãe tinha guardado aquele amor secreto por toda a vida. Contei sobre o homem maravilhoso que me criou, sobre como ele tinha sido um pai exemplar, mas também sobre a verdade que tinha sido escondida para proteger a todos. E contei sobre a médium, sobre como minha mãe tinha encontrado um jeito de alcançar além da morte para garantir que a verdade finalmente viesse à luz. Gabriel ouvia tudo em silêncio, as lágrimas continuando a rolar por seu rosto marcado pelo tempo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por longos minutos. Então, com uma voz rouca de emoção, começou a contar sua versão da história. Falou sobre como foi arrancado brutalmente daquela vida, sobre como tentou voltar, mas foi impedido fisicamente por seu pai, sobre como as cartas que mandou voltaram todas sem resposta, sobre como acreditou que Helena tinha escolhido outro, homem, e como aquilo tinha partido seu coração de uma forma que nunca cicatrizou completamente. Ficamos ali, no meio daquele caminho de terra, dois estranhos unidos por um sangue compartilhado e uma história que tinha sido mantida em segredo por tempo demais. Quando finalmente nos levantamos, ele me abraçou. Foi um abraço forte, desesperado, de alguém que acabou de ganhar e perder tudo ao mesmo tempo. E naquele abraço, senti todas as décadas perdidas, todas as conversas que nunca tivemos, todos os aniversários que ele perdeu, todas as memórias que nunca construímos juntos. Passei 3 dias naquela fazenda. Gabriel me mostrou a gaveta onde guardava a foto de minha mãe, uma pequena fotografia em preto e branco que ele carregava há 60 anos. Mostrou-me o diário que ele mesmo tinha mantido durante os primeiros anos após a separação, páginas e páginas de dor e saudade. Contou-me sobre sua vida, sobre como nunca conseguiu se apegar completamente a ninguém porque uma parte dele sempre permaneceu presa àquele verão de amor e promessas não cumpridas. Apresentei-lhe minha família através de fotografias e vídeos. Mostrei fotos de Carolina, de Pedro, de minha vida inteira. Vi seus olhos se iluminarem com cada imagem, com cada história. Ele absorvia tudo como alguém faminto, querendo recuperar décadas em poucos dias. E eu também o observava, procurando semelhanças, encontrando-as em gestos inesperados, no jeito de sorrir, na forma de franzir a testa quando concentrado. No último dia, antes de voltar para Belo Horizonte, tive uma conversa com ele que permanecerá comigo para sempre. Estávamos sentados na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de tons dourados e alaranjados. Gabriel segurava uma xícara de café e olhava para o horizonte quando disse que sentia que Helena tinha orquestrado tudo aquilo, que de alguma forma ela tinha encontrado um jeito de consertar o que tinha sido quebrado há tanto tempo. Ele acreditava que ela tinha guiado meus passos, desde a descoberta das cartas até aquele momento. Contei-lhe então sobre a sessão com Estela, sobre cada detalhe que minha mãe tinha revelado através da médium. Esperava ceticismo, mas vi apenas aceitação tranquila em seus olhos. Ele disse que sempre acreditou que o amor verdadeiro transcendia a morte, que Helena tinha sido o amor de sua vida e que não o surpreendia que ela tivesse encontrado um caminho de volta. Disse que sentia a presença dela ali, naquela varanda, naquele momento, testemunhando a reunião que ela tinha tornado possível.
Voltei para Belo Horizonte transformada. Não era mais a mesma Lúcia que tinha descoberto uma caixa de sapatos velha 3 meses atrás. Tinha encontrado partes de mim que não sabia que existiam. Tinha descoberto uma história de amor que atravessou décadas e até a própria morte. Tinha ganho um pai que pensei estar perdido para sempre. Mas mais que tudo, tinha entendido que minha mãe, mesmo depois de partir, continuava cuidando de mim, guiando-me, amando-me. A relação com Gabriel cresceu devagar, mas consistentemente. Ele veio nos visitar um mês depois, conheceu Carolina e Pedro pessoalmente. Ver o encontro entre ele e meu neto foi uma das coisas mais emocionantes que já presenciei. Pedro, com aquela abertura natural das crianças, simplesmente o aceitou, e Gabriel encontrou naquele menino uma razão renovada para viver. Começamos uma tradição de visitas alternadas, ele vindo para Belo Horizonte ou nós indo para a fazenda, tecendo lentamente os fios de uma família que tinha sido separada por circunstâncias além do nosso controle. Voltei a ver Estela mais algumas vezes ao longo dos meses seguintes. Nunca mais tive uma experiência tão intensa quanto aquela primeira sessão, mas houve momentos em que senti a presença de minha mãe. Pequenos sinais, mensagens sutis que me davam conforto e confirmação de que estava no caminho certo. Estela se tornou mais que uma médium para mim. Tornou-se uma amiga, alguém que entendia a complexidade daquela situação e que me apoiava sem julgamentos. 6 meses depois daquele dia sob a amargueira, voltei à casa de Dona Margarida. Levei comigo Gabriel. Queria que ele visse o lugar onde Helena tinha enterrado os segredos, onde ela tinha plantado as sementes daquela revelação que mudaria tudo. Dona Margarida ficou encantada com a história e nos deu privacidade para que pudéssemos ficar sob a árvore juntos. Gabriel tocou o tronco da amargueira com reverência, seus dedos traçando os sulcos da casca, como se pudesse ler neles a história de décadas passadas. Ficamos ali em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos, conectados pela presença invisível, mas palpável de Helena. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Disse que podia sentir Helena ali, que era como se ela estivesse sorrindo, satisfeita por ter finalmente conseguido unir as pontas soltas da história que ela não pôde completar em vida. Plantamos juntos, Gabriel e eu, uma muda de jasmim ao lado da amargueira. Jasmim, a flor que perfumava os domingos da minha mãe, que marcava seus momentos de paz e contemplação. Dona Margarida prometeu cuidar da planta, e disse que sempre que olhasse para ela, lembraria da história de amor e perseverança que tinha se desenrolado em seu quintal sem que ela soubesse. Hoje, 1 ano depois daquela descoberta inicial, olho para trás e vejo como minha vida foi completamente reconfigurada. A verdade, por mais dolorosa que tenha sido inicialmente, trouxe uma libertação que eu não sabia que precisava. Não carrego mais dúvidas sobre minha identidade. Não me pergunto mais sobre aquelas questões sem resposta que me incomodavam subconscientemente. Tenho um pai biológico que, apesar do tempo perdido, me aceita e me ama incondicionalmente. Tenho uma compreensão mais profunda da minha mãe, de sua coragem, de seus sacrifícios, de suas escolhas. E tenho também uma fé renovada em coisas que antes considerava impossíveis. A experiência com Estela mudou fundamentalmente minha visão sobre a morte, sobre a continuidade da consciência, sobre a possibilidade de conexões que transcendem o físico. Não me tornei uma pessoa místico ou religiosa no sentido tradicional, mas desenvolvi uma abertura para mistérios que antes rejeitava automaticamente. Gabriel agora faz parte integral de nossas vidas. Ele vendeu a fazenda e se mudou para um apartamento pequeno perto de nós em Belo Horizonte. Jantamos juntos todas as terças-feiras, uma tradição que começou espontaneamente e que agora é sagrada para todos nós. Pedro o chama de vô Gabriel, e a conexão entre eles é algo genuíno e profundo. Carolina diz que é como se ele sempre tivesse estado ali, que há uma naturalidade na forma como ele se encaixa em nossa dinâmica familiar. Às vezes, nas noites tranquilas, sento-me sozinha com as cartas da minha mãe e as releio.
Cada vez encontro novas camadas de significado, novos detalhes que não tinha notado antes. É como se ela tivesse codificado mensagens múltiplas naquelas páginas, sabendo que eu as revisitaria repetidamente ao longo da vida. Há uma carta específica, escrita 2 dias antes de sua morte, onde ela fala sobre sinais. Ela escreve que sempre que eu vir uma borboleta amarela, devo saber que é ela, mandando seu amor através da distância impossível entre nossos mundos. Curiosamente, desde aquela primeira sessão com Stella, comecei a notar borboletas amarelas com uma frequência que desafia a coincidência. Elas aparecem nos momentos mais inesperados. Às vezes em pleno inverno, quando borboletas não deveriam estar voando, sempre quando estou pensando em minha mãe ou passando por algum momento importante. Racionalizo, dizendo que talvez eu simplesmente não prestasse atenção antes, mas no fundo do coração, escolho acreditar que são mensagens, pequenos acenos do outro lado. A calça amarela que usei naquele dia sob a amargueira, aquela que ficou manchada de terra, nunca consegui lavar completamente. As manchas permaneceram, teimosas, como marcas permanentes daquele momento transformador. Poderia ter descartado a calça, comprado outra, mas escolhi mantê-la. De vez em quando, visto-a como uma forma de me conectar com aquele dia, com a sensação de descoberta e transformação que experimentei. Aprendi que os segredos, mesmo aqueles mantidos com as melhores intenções, têm um peso que atravessa gerações. Aprendi que a verdade, não importa quão difícil seja enfrentá-la, é sempre preferível à ignorância confortável. Aprendi que o amor verdadeiro não conhece limites de tempo ou espaço, que pode ser interrompido, mas nunca verdadeiramente destruído, que encontra caminhos mesmo quando todos os caminhos parecem bloqueados. E aprendi, talvez a lição mais importante de todas, que nunca é tarde demais. Não é tarde demais para conhecer a verdade. Não é tarde demais para construir relacionamentos. Não é tarde demais para perdoar, para entender, para amar. Aos 60 anos, quando muitos poderiam pensar que a história já está escrita, descobri que novos capítulos ainda podem ser adicionados, que a narrativa pode tomar direções completamente inesperadas. Gabriel me disse recentemente que se sente como se tivesse renascido. Ele fala sobre como os últimos 60 anos foram vividos em uma espécie de transe, indo através dos movimentos, mas nunca realmente presente, nunca permitindo-se sentir plenamente. Agora, ele diz, pela primeira vez desde aquele verão distante com Helena, ele se sente verdadeiramente vivo. Tem propósito, tem família, tem amor. E tem, mais importante ainda, paz com o passado. Penso frequentemente na médium, em Stella, e em como ela foi o catalisador para tudo isso. Sem aquela sessão, sem aquelas revelações impossíveis, talvez eu nunca tivesse tido a coragem de procurar Gabriel. Talvez tivesse deixado o passado enterrado sob a amargueira. Talvez tivesse escolhido a segurança da ignorância em vez do risco da verdade. Mas ela, com sua capacidade extraordinária, abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Há quem questione a legitimidade do que aconteceu naquela sala, naquela tarde transformadora. Há quem diga que médiuns simplesmente leem sinais sutis, que usam técnicas psicológicas para fazer as pessoas acreditarem que estão se comunicando com os mortos. E eu entendo o ceticismo. Eu mesma fui cética durante a maior parte da minha vida. Mas como explico os detalhes que ninguém poderia saber? Como explico a calça amarela, a descrição precisa do lugar onde cavei, informações que nem mesmo minha filha sabia? Como explico o apelido secreto, o perfume específico, a cicatriz que nem Carolina conhecia? Escolho acreditar porque a alternativa seria aceitar que tudo foi uma coincidência extraordinária. E há um ponto em que as coincidências se acumulam de tal forma que se tornam indistinguíveis de algo genuíno. Mas mais que isso, escolho acreditar porque traz conforto, porque dá sentido, porque transforma a dor da perda em algo mais suportável, mais compreensível. Escolho acreditar porque quero viver
Num mundo onde o amor é mais forte que a morte, onde as conexões que construímos continuam existindo, mesmo quando o corpo físico já não existe mais. Minha mãe teve 52 anos quando partiu. Eu agora tenho 60. Esses 8 anos a mais que vivi me dão uma perspectiva diferente sobre ela, sobre as escolhas que fez, sobre os fardos que carregou. Imagino como deve ter sido para ela, grávida e abandonada, tendo que aceitar um casamento de conveniência, tendo que esconder aquele amor, aquele segredo, durante toda a vida. A coragem que isso deve ter exigido me deixa sem palavras. E penso também no homem que me criou, no pai que conheci e amei. Que tipo de homem extraordinário aceita criar a filha de outro, dar seu nome, seu amor, sua vida, sem nunca fazer a criança sentir diferente? Ele nunca buscou reconhecimento por isso, nunca jogou na cara, nunca usou como moeda de troca emocional. Simplesmente me amou, pura e completamente, como se eu fosse sua por direito de sangue. A gratidão que sinto por ele cresceu imensamente com essas revelações. Não vejo Gabriel como um substituto para o pai que me criou. Vejo como uma adição, uma camada extra na complexa tapeçaria da minha história familiar. Cada um teve seu papel, cada um contribuiu de formas diferentes para quem me tornei. O pai que me criou moldou meu caráter, meus valores, minha visão de mundo. Gabriel me dá agora conexão com outra história, outras raízes, um entendimento mais completo de minha própria genética, emocional e física. Carolina perguntou-me recentemente se eu me arrependia de ter aberto aquela caixa, de ter iniciado essa jornada. A pergunta me pegou de surpresa. Pensei longamente antes de responder. Há dor nesse conhecimento, sem dúvida. Há momentos em que desejo poder voltar à simplicidade da ignorância. Mas então, olho para Gabriel, vejo a alegria em seus olhos quando brinca com Pedro. Vejo a paz que finalmente encontrou. E sei que não mudaria nada. As verdades difíceis ainda são verdades e merecem ser conhecidas. A amargueira continua lá, no quintal daquela casa que não é mais minha, mas que sempre será parte de mim. Dona Margarida me manda fotos ocasionalmente, mostrando como a muda de jasmim está crescendo, como suas flores brancas e perfumadas começaram a desabrochar. Ela diz que o perfume é intenso, que preenche o quintal inteiro nas manhãs de primavera. E eu escolho acreditar que é minha mãe, sua essência de alguma forma impregnada naquelas flores, continuando a perfumar o mundo mesmo depois de partir. Aprendi que a morte não é um fim absoluto, pelo menos não da forma como costumamos pensar. As pessoas que amamos continuam vivendo através das histórias que contamos sobre elas, através dos valores que nos transmitiram, através das consequências de suas ações que continuam se desdobrando muito depois que se foram. Minha mãe não está mais fisicamente presente, mas sua influência molda minha vida diariamente. As cartas que escreveu, os segredos que guardou, o amor que protegeu, tudo isso continua ativo, vivo, transformador. E talvez, apenas talvez, ela esteja realmente me observando de algum lugar além da minha compreensão. Talvez esteja vendo Gabriel integrado em nossa família, vendo o neto que ela nunca conheceu em vida chamá-lo de avô, vendo os fios que ela deixou soltos sendo finalmente tecidos juntos. A ideia traz conforto nas noites difíceis, quando a saudade aperta e as perguntas sem resposta se acumulam. Completei 61 anos na semana passada. Gabriel estava lá, junto com Carolina e Pedro, junto com amigos queridos. Quando soprei as velas, fiz um pedido silencioso de gratidão. Gratidão pela jornada, por mais tortuosa que tenha sido. Gratidão pelas verdades reveladas, por mais dolorosas que tenham sido. Gratidão por ter mais tempo para construir memórias com Gabriel, por poder dar a ele os anos que o destino nos roubou. E gratidão por minha mãe, por sua sabedoria em plantar aquelas sementes sob a amargueira, sabendo que um dia floresceriam em compreensão e reconciliação.
Esta é minha história. A história de como uma médium me disse detalhes que só minha mãe morta sabia, e de como essas revelações desencadearam uma série de eventos que reescreveram completamente a narrativa da minha vida. É uma história sobre segredos e verdades, sobre amor que transcende décadas e até a própria morte, sobre famílias que se formam de maneiras inesperadas, sobre nunca ser tarde demais para conhecer quem realmente somos. E se há uma mensagem que quero deixar, é esta: não tenham medo das verdades difíceis. Não deixem que o medo do desconhecido os impeça de buscar respostas para as perguntas que os atormentam. Sim, a verdade pode doer, pode desestabilizar, pode transformar tudo o que vocês pensavam saber, mas também liberta, ilumina, completa. Vivemos vidas incompletas quando escolhemos a ignorância confortável em vez da verdade desconfortável. E se vocês, como eu, têm caixas enterradas esperando para serem descobertas, sejam elas literais ou metafóricas, tenham coragem de cavá-las. Tenham coragem de enfrentar o que encontrarem lá dentro, porque no final das contas, somos a soma total de nossas histórias, incluindo aquelas partes que foram escondidas, enterradas, esquecidas. E só conhecendo a história completa, podemos realmente nos conhecer completamente. A amargueira me ensinou isso. Aquela árvore antiga, testemunha silenciosa de tantos segredos, guardiã fiel do tesouro enterrado por minha mãe, me mostrou que mesmo as coisas enterradas profundamente podem ser encontradas quando o tempo é certo, que mesmo os segredos mais bem guardados eventualmente pedem para vir à luz. E quando vierem, quando esses segredos finalmente emergirem da terra onde foram plantados, podemos escolher como respondemos a eles. Podemos escolher o medo ou a coragem, a raiva ou o perdão, a amargura ou a gratidão. Eu escolhi a gratidão. Escolhi a coragem. E por causa dessas escolhas, minha vida aos 61 anos é mais rica, mais completa, mais verdadeira do que nunca foi. Tenho um pai que não conhecia. Tenho respostas para perguntas que carreguei a vida inteira. Tenho paz com o passado e esperança para o futuro. E tenho a certeza, profunda e inabalável, de que minha mãe, onde quer que esteja, está sorrindo, satisfeita por ter finalmente conseguido fazer o que não pôde fazer em vida. Unir as partes separadas de sua história de amor e dar a todos nós a possibilidade de completude e paz. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!